Olá, alunos, tudo bem? Bom, então, continuando com as nossas gravações de aula, hoje nós vamos tratar do tecido conjuntivo e do tecido adiposo, tá bem? Lembrando que o tecido conjuntivo, só para a gente relembrar a aula da semana passada, que nós falamos de epitelial, lembrem que no tecido epitelial nós colocamos como característica que ele é avascular, não tem vascularização. Abaixo dele vinha a membrana basal e abaixo da membrana basal o tecido conjuntivo, que é a nossa aula de hoje. Então, o tecido conjuntivo ele é ricamente vascularizado, tá bem? E lembrem que a gente falou também de matriz extracelular. O tecido epitelial tinha pouquíssima matriz extracelular, que é como se fosse uma gelatina, que conecta células iguais, né? Para que elas se comuniquem entre si, e o tecido conjuntivo, ele é muito rico em matriz extracelular, ao contrário também do epitelial, tá bem? Então, guardem bem isso, porque é muito importante ter esse tipo de informação. Bom, então, uma das características do tecido conjuntivo, né, é que ele é de origem mesenquimal, a sua origem embrionária, enquanto ele está como uma célula mesenquimal, ela não é diferenciada. E o tecido conjuntivo, ele se diferencia em outros tecidos, ele origina outros tecidos, como, por exemplo, o tecido adiposo, que vamos falar dele hoje, o tecido cartilaginoso, o ósseo, que são para as próximas aulas, e o tecido sanguíneo, tá bem? Bom, então, ele também é constituído de três coisas principais, que são células, fibras e substância fundamental. Nós vamos falar disso tudo, tá? E contra a sua classificação, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o próprio tecido conjuntivo, ele se classifica em denso e frouxo. Então, vamos destrinchar todas as situações, tá bem? Então, lá, o tecido conjuntivo ele tem função tanto estrutural quanto biológica. Enquanto função estrutural, ele vai dar sustentação para o nosso corpo, por exemplo. Ele serve como um meio de transporte dos nutrientes, porque ele é ricamente vascularizado, e das excreções, como por exemplo o gás carbônico, ou da entrada de oxigênio nas células. E ele também serve para preencher espaços vazios, tá bem? Enquanto função biológica, ele lembra que ele origina o sangue. O sangue, também junto com as hemácias, a gente tem a formação dos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Então, ele também funciona como um defensor do sistema imunológico do nosso corpo. Ele repara, por exemplo, quando a gente tem um espaço vazio, estria, é uma coisa muito feminina, né? Queloide, o que é isso? É um local morto que precisa ser preenchido. E aí, então, o tecido conjuntivo preenche, tá bem? Então, estria, por mais que nós, mulheres, queiramos fazer um trabalho estético ali, vai amenizar, mas não vai deixar de ter a visão daquela aparência, tá bem? E também serve como reservatório de hormônios, por exemplo, células adiposas, elas guardam além da gordura, elas guardam também vitamina D, ok? Bom, aqui eu deixei para vocês um quadro, né, mostrando todas as células e as suas funções. Eu não vou ler, porque eu deixei para vocês, depois enquanto estudo, porque eu vou destrinchar tudo isso nos próximos slides, tá bem? Bom, então, lembra que eu falei para vocês da matriz extracelular, né? Então, é ela que vai preencher os espaços vazios que eu mencionei para vocês. Além disso, essa matriz extracelular, ela vai ajudar, lembra, nas conexões entre células iguais, para ter comunicação entre os tecidos e órgãos. E o que é essa matriz extracelular? Relembrando, né? É uma combinação de proteínas fibrosas e moléculas que absorvem, que querem, hidrofílicas, que querem água,
tá bem? Deixa eu colocar uma caneta aqui, que fica mais fácil para a gente visualizando as coisas. Bom, então a primeira célula, o fibroblasto. Toda vez que nós temos a palavra blasto, ela significa que ela é jovem, é uma célula jovem, e que ela secreta alguma coisa, tá bem? No caso aqui, nós temos o fibroblasto jovem aqui, reparem que ele é menor, e ele está numa forma que a gente chama de quiescente, ou seja, dormente, dentro de nós. Nós temos uma grande quantidade dele, tá bem? Quando ele é submetido a trabalhar, a ter uma ação de função no nosso corpo, ele simplesmente duplica de tamanho. Reparem aqui, um fibroblasto ativo, ele duplica de tamanho, tá bem? Quando ele é chamado, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa sofreu um AVC e a parte que morreu da musculatura do órgão do coração dela não se regenera. Então, naquele local vai entrar fibra, tá? Então vai entrar o fibroblasto. Para quê? Para ocupar aquele espaço que está ali vazio, né? Para poder reconectar o órgão, os tecidos dele, tá bem? Então, ali vai ficar uma cicatriz. É morto, não tem função, né, específica, mas é um exemplo de como o fibroblasto atua dentro de nós, tá bem? Assim como exemplo, coloca aí estria. Bom, também lembra que eu falei para vocês, então é constituído de células, de fibras e substância fundamental, né? Quanto às fibras, nós temos 3 tipos produzidas dentro do nosso corpo. Fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. As fibras colágenas, elas são as mais abundantes dentro de nós. Elas são produzidas pelo nosso corpo. Até os nossos 25 anos, nós temos uma vasta produção dela. Depois dos 25 anos, nossa pele ela vai começar a perder o processo dela de colágeno, de elasticidade, tá bem? Então aí vai ficar um pouquinho mais... por quê? Porque já vai começar um processo, entre aspas, de envelhecimento da pele, tá bem? Bom, e olha, ele é de renovação lenta, né? Então aí a parte da estética muitas vezes ganha muito dinheiro com cremes que muitas vezes não fazem efeito algum, né? Por quê? Porque tem ainda que ter todo um estudo individualizado deste indivíduo, tá? Mas isso está um pouco longe ainda de acontecer com a grande sociedade, com a grande massa populacional, porque não é um investimento barato, tá bem? Para a maioria das pessoas. Bom, então, esses colágenos que são produzidos, né, eles vão nos dar variáveis graus de rigidez, elasticidade, para que a nossa pele tenha resistência, tá? Então, exemplo de encontrá-lo na pele, nos ossos, nas cartilagens e na musculatura lisa, né? Todo mundo sabe que é um tendão. Então, ele é branquinho, né, e ele serve para unir músculos para que a gente consiga se locomover. Bom, quanto às fibras elásticas, elas vão ser encontradas ao redor das nossas glândulas de suor e da nossa derme. Então, lembra, a epiderme é superficial e a derme é lá embaixo, no tecido conjuntivo. São fabricadas pelas células chamadas de fibroblastos, que vimos anteriormente, e pelos músculos lisos, né, dos vasos sanguíneos. Por serem elásticas, né, elas têm uma capacidade de atração para evitar lesões. Onde elas são encontradas? Na nossa coluna vertebral e, para os homens, no ligamento suspensor do pênis deles, tá bem? Bom, quanto às fibras reticulares, né, elas são formadas também, obviamente, por colágeno, e aonde elas vão ser encontradas? Lá nas células de gordura, tá? Também são encontradas nos vasos sanguíneos, musculatura lisa, medula óssea, útero e intestino. Bom, o que é então a substância fundamental, que também compõe o tecido conjuntivo?
Lembra quando nós estudamos a célula, a membrana celular? Em cima da membrana celular, do lado externo da célula, lado de fora da célula, a gente tinha, esse raminho aqui. Esse raminho aqui nada mais é que a proteína, glicosaminoglicana. Então, tanto ela quanto as proteoglicanas, elas ficam do lado externo das células. Qual é o objetivo delas? Principal, atrair água. Elas são hidrofílicas, tá? Então, para quê? Para ajudar a célula a metabolizar. Né? Qual é o papel das células? Metabolizar, trabalhar, produzir energia, enfim. Então, elas, as glicosaminoglicanas, elas facilitam a entrada de água, para que não exista uma desidratação, tá bem? Então, essa água também ajuda na difusão, na entrada de nutrientes e oxigênio dentro da célula e saída de gás carbônico e excreções em geral, tá bom? Bom, quanto às proteoglicanas, tudo isso é proteína, tá, gente? Que a gente vai ver lá nas mucopolissacaridoses. Elas também vão ajudar nessa sinalização, tá bem? E aí, então, elas ajudam, né, a preencher, a dar rigidez para as células e preenchimento, além de resistência, tá? Bom, então, tudo isso que eu falei está aqui, ó. Preenche os espaços, facilita a passagem de moléculas e gases e também serve como uma barreira de proteção contra a entrada de qualquer organismo invasor, por exemplo, uma bactéria, um vírus, que são micro-organismos, ok? E né, nós temos também aqui um plasma intersticial que causa edema. O que é isso? Então, nós temos lá os vasos sanguíneos e, paralelo aos vasos sanguíneos, nós temos os vasos linfáticos. Para que serve o vaso linfático? Para absorver todo o líquido que sai dos vasos sanguíneos. Por quê? A parede do vaso sanguíneo, ela é bastante fina, tá? E aí, então, o linfático absorve isso, faz um processo de filtração, de limpeza disso tudo, porque tem ali linfócitos que vão matar qualquer corpo estranho, e depois devolve esse líquido para dentro dos vasos. Então, quando a gente ouve a palavra líquido, plasma intersticial, ele está entre os tecidos, entre os vasos, fora do vaso sanguíneo e esperando para entrar no vaso linfático, tá? Então, de que resulta um edema no nosso corpo? Alimentação errada, excesso de sódio, tá? Então, isso vai fazer com que a gente tenha que reter água, porque a água, ela é um íon que vai diluir, né? Ela é diluidora de qualquer íons. Então, a água é um diluidor universal. É por isso que o nosso corpo vai reter água, tá? Então, a gente incha. Uma outra situação, uma pessoa que teve ali uma patologia, uma insuficiência cardíaca, então o seu coração não vai conseguir fazer o trabalho de bombeamento do líquido que entra nele, ele não consegue tirar, e isso vai fazendo um refluxo e vai fazendo então um edema, tá? Ou se a pessoa por algum motivo tem uma obstrução do vaso linfático, isso também vai acontecer. E em outras situações, glóbulos brancos, né? Que, por exemplo, eu tive uma picada de abelha, uma reação alérgica, então daí vai ser liberado pelo meu tecido conjuntivo os mastócitos, que tem aí nos próximos slides, e eles, quando eles vão combater essa toxina, que veio de uma picada de um inseto, por exemplo, ele libera automaticamente histamina. E isso faz com que a gente inche, ele libera água, né? Isso faz com que a gente inche e a gente fique mal. Então é por isso que a gente precisa tomar antihistamínico, antialérgico. Celestone, polaramine, celistamine, são os nomes que me vêm à cabeça de fármacos, tá bem? Bom, e quando a gente tem, porventura, por algum motivo, a diminuição do nosso fluxo sanguíneo, que isso eu falei aqui, ó, insuficiência cardíaca, tá? Bom, então, agora falando, né, das nossas linhas de defesa.
que são produzidas pelo nosso tecido conjuntivo. Macrófagos, macro, grande, fagos, comer, né? Então, qual é a função? Fagocitar corpos estranhos, corpos que não pertencem ao nosso corpo, tá? Então, nossa medula óssea produz o glóbulo vermelho e glóbulos brancos. Então, produz os macrófagos, que são glóbulos brancos. E quando ela produz, eles se chamam monócitos. Por quê? Porque eles são menores e vão cair lá na corrente sanguínea. E aí eles vão percorrer nossa corrente sanguínea. E um pouco deles vai parando em todos os tecidos do nosso corpo para habitar ali, para morar ali. Quando eles passam a morar, a habitar tecidos, eles passam a ser chamados de macrófagos. Deixam de ser monócitos, que estão na corrente sanguínea, e passam a ser macrófagos, que vão morar num local determinado, tá? E ali, se precisar, eles proliferam, quando eles são solicitados para fagocitar qualquer bactéria ou vírus que entre no nosso corpo e que não nos pertence. Como ele detecta isso? O DNA é diferente das nossas células, tá? Bom, então eles atuam como elementos de defesa, comendo bactérias, células cancerosas, restos de células e corpos estranhos. Ajudam também na remoção de tecidos, por exemplo, numa cirurgia, né, em processo de placenta que ainda ficou de uma gravidez que foi feito ali ou para parto normal ou cesárea, tudo aquilo que sobrou, o próprio organismo vai se incumbir, né, de acabar. Como? Com os macrófagos fagocitando, tá bem? Bom, aqui, falando dos mastócitos, eu falei anteriormente que são aqueles que vão combater uma toxina, então ele vai causar uma reação alérgica, tá? Então, um exemplo, né? Choque anafilático, exemplo, uma picada de abelha, uma pessoa que dá um fechamento de glote, então os mastócitos estão ali trabalhando duramente. Tá? Tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nós temos dois tipos, tá? O frouxo e o denso. Então, aqui nós temos uma lâmina, né? Mostrando a parte de cima aqui, a epiderme, que nós estudamos na aula passada. Fiz esse risco em azul de propósito. Por quê? Porque aqui é a lâmina ou membrana basal que separa o tecido epidermial do conjuntivo. Essa primeira parte do tecido conjuntivo, chamada de frouxa, ela é mais, digamos assim, mais mole, tá? Por isso o nome frouxa. Então, por exemplo, uma situação de arma branca, uma facada no indivíduo, é claro que é muito difícil, né? Não gosto nem de imaginar uma cena, mas um punhal entrando aqui, a pessoa que tem a força de dar uma facada em alguém, né? Esse punhal ele vai conseguir entrar, olha, atinge o vaso sanguíneo, por isso que sangra, até aqui. Quando ele chegar na parte densa, já vai ficar mais difícil, mais complicado. Então, aqui vocês conseguem perceber que o tecido conjuntivo ele é realmente um protetor, para não invadir outros órgãos, musculatura, etc. Né? Mas, dependendo da situação e do local que atingir, acaba pegando sim um órgão, tá bem? Então, olha lá. Ele suporta, né, pressão e atritos, desde que seja pequeno. Já falamos disso, então ele preenche espaços que estão ali, a Deus dará, digamos assim, né? E sua consistência delicada, flexível, bem vascularizado e não muito resistente a trações. De quem eu estou falando? Tecido conjuntivo frouxo. E o tecido conjuntivo denso? Se eu tenho a palavra denso, significa que ele é rico em fibras, tá? Se eu tenho a palavra não modelado, eu tenho como característica que ele é fibroso, tá? Todo embaralhado e ele vai formar cicatriz, por isso que ele tá lá na derme, tá bem? Ele confere, né? Ele tem uma orientação sem definição, tá bem? E ele vai conferir uma certa resistência ali para a nossa pele. Bom, quanto ao denso,
aqui, né? Adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos, tá? Ele vai ter menos células que o frouxo e clara predominância de fibras colágenas. Então, vamos aqui mostrar uma foto. Se ele é modelado, tá? Ele vai ter uma bela definição, então ele vai ser mais bonito. Olha aqui, por exemplo, um tendão, ele é bem bonito, né? E esse tendão, qual é o papel dele? Unir um músculo a um osso, para que a gente consiga se movimentar sem lesão, sem se machucar, tá bem? E ele também vai produzir como se fosse um lubrificante de porta, para ela não ficar fazendo nheco, nheco, nheco. Então, ele produz uma substância fundamental, tá? Para quê? Para que fique mais fácil essa mobilidade, esse deslizamento. Pensa aí, por exemplo, no cotovelo, né? Cotovelo. E quanto mais a gente se movimenta, mais produção desse líquido a gente vai ter, tá bem? Então, ele apresenta muito colágeno, tá? As fibras colágenas são formadas, né, em resposta às forças de tração exercidas num determinado sentido. Eu conseguiria jogar o meu calcanhar para trás? Não. Então, ele vai permitir uma movimentação sempre única, tá? Igual. Para quê? Para que ele realmente desenvolva a sua função e nos ofereça o que ele tem a oferecer, que é a resistência e proteção, tá? Bom, então, terminamos de falar do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E dei alguns exemplos para vocês. Então, falamos da célula, fibroblastos, a função dele, falamos das fibras e falamos da substância fundamental, tá? E a sua atuação, né, no nosso corpo. Quanto ao tecido adiposo, lembrem-se, ele é uma especialização do tecido conjuntivo, tá? Então, nós vamos parar aqui hoje nesse estudo. E nas próximas semanas a gente continua falando sobre as demais especializações do tecido conjuntivo. Então, célula adiposa, ela vai ser encontrada ou isolada ou aglomerada, tá? Uma célula adiposa, ela tem capacidade de aumentar de tamanho conforme eu me abasteço de reservatório energético, tá bem? Então, elas têm a capacidade de crescer de tamanho, tá? Quando, por exemplo, um indivíduo faz uma lipo, uma mulher, né? Mulher que gosta de fazer lipo, tirar a gordura abdominal. Tira uma quantidade de gordura dali e aquela gordura não vai, acabou. Porém, ela pode vir a engordar novamente? Sim, porque as células que sobraram e que tem que sobrar, senão a gente entra numa situação patológica gravíssima, a gente necessita dessas gorduras, tá? Elas vão começar a crescer de tamanho, tá bem? Então não adianta nada eu ir lá e fazer uma lipo e achar que eu vou estar linda para o resto da vida, se eu não cuidar da minha saúde, tá? Alimentação e atividade física. Bom, e as mulheres são grandes produtoras de tecido adiposo, principalmente na região do quadril, né? E principalmente abdominal. Por quê? Por conta da gravidez. É um preparo para a gravidez, tá bem? Então, as mulheres, elas têm uma produção de 20 a 25% de tecido adiposo. Hoje esse número já subiu para 32%, tá? E os homens de 15 a 20%, é bem menor, né? E o deles já subiu para 25%. Por quê? Porque a alimentação humana, ela mudou muito com o processo industrial. As pessoas, agora todo mundo, né, a grande maioria, não todo mundo, de quarentena, está se readaptando. Pessoas que não comem em casa, por exemplo, né, e agora tem que comer. Por quê? Porque as pessoas estavam, algumas que moram principalmente em cidade grande, que não tem como voltar para casa, ou elas levam uma marmita, né, para o trabalho para economizar e comer melhor, ou elas comem fora. E ali elas vão engordando absurdamente, né? Então, mudou muito os nossos hábitos alimentares de forma geral.
E a gente tem que rever esses conceitos, tá? Se a gente quiser ter saúde, vida longa, sem patologia, sem sofrimento. Bom, o tecido adiposo é a maior glândula endócrina do nosso organismo, tá bem? Tem várias coisas que nós vamos estudar em fisiologia, tá, gente? Aí a gente vai se aprofundar, vai ser uma delícia. Por hora, a gente só tem que pensar nisso enquanto um tecido, tá bem? Então, por que que é a maior glândula endócrina, né? Porque ela produz hormônios. Olha que bacana. Angiotensinogênio, que eu vou ensinar isso para vocês, tá bem? Angiotensinogênio, ele vai ficar lá no nosso fígado e vai ajudar no processo de pressão arterial, tá bem? Então, por hora, eu só vou falar isso para vocês. Agora eu não vou explicar todos os detalhes. E também produz um hormônio lá no nosso cérebro, né, relacionado ao apetite, que se chama leptina. Nós vamos falar disso também quando estudarmos o digestivo. A leptina é o hormônio da saciedade. Quando a gente se alimenta, não chega um momento que a gente fala assim, nossa, estou satisfeito, não consigo mais comer mais nada. Por quê? Porque quando eu como, o meu cérebro, ele capta essa informação de que eu estou obtendo energia e ele vai liberar esse hormônio da saciedade chamado de leptina. E aí, então, eu não consigo mais comer, tá bem? Porém, uma pessoa que se torna obesa, a obesidade interrompe a produção desse hormônio, entra em desequilíbrio. Vai produzir pouco ou quase nada, e aí então a pessoa não tem esse time da saciedade. E é por isso que ela quer se alimentar cada vez mais e mais e mais, porque aquilo está dando para ela um prazer sem ela conseguir se saciar. Olha que louco, né? E tem também uma síndrome, que é uma microdeleção de um gene 15, que faz com que o indivíduo nasça sem a produção de leptina. E isso é síndrome, é patológico, a pessoa vai ter que viver sob remédio, porque ela tem uma loucura por comida, ela rouba comida. Acho que nesse momento vocês estão rindo, né? Mas é muito grave, é muito sério, e aí vai ter um momento oportuno para a gente também discutir isso. A partir de 2020, segundo semestre de 2020 e 2021 a gente vai ter isso estudado mais a fundo, tá? Bom, deixa eu mudar aqui. Quanto à formação dessas células adiposas, né? Nós temos, quando se fala em gênese, é a origem da célula, né? Então, nós temos dois tipos de célula adiposa, tá? Uma é o adipócito multilocular e o outro é o unilocular. Reparem, tá? Porque a gente tem a maioria do nosso corpo é unilocular. Reparem que se a gente pegasse um microscópio e olhasse para uma célula adiposa do nosso corpo, a gente iria ver isso, essa visualização. Dificilmente a gente iria conseguir ver as organelas nela, tá bem? Porque elas ficam bem nessa região periférica, olha aqui o núcleo, tá? E é ela que tem a capacidade de armazenando energia e vai aumentando de tamanho, por isso que o indivíduo engorda, bem? O indivíduo emagreceu, ele vai perder a gordura, ele não vai perder a célula. Uma lipo, perde-se a célula, tá? Isso é maléfico? Não, não é maléfico, senão as pessoas não fariam. Bem, dá para fazer? Pode-se fazer, tanto que é permitido pela medicina, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só aqui um detalhe. Lembra que a gente falou dos fibroblastos? Então, tecido conjuntivo, né, multipotente, ele se diferencia aqui em fibroblasto e lipoblasto, tá? Variedades do tecido. Então, o unilocular. Vamos começar por ele, né? Então, tá aqui, tudo isso aqui que tá mais pro branco aqui é célula de gordura. Então, ele vai ter uma gota muito grande de gordura dentro da célula, tá? Cor varia de branco a amarelo, dependendo daquilo que se come. E o nosso corpo, ele é todinho envolto por tecido adiposo.
Bem, por quê? Porque nos fornece energia, como eu falei, mostrei para vocês, nos fornece hormônios também, ele é muito importante. O problema é o excesso atrapalha, tá bem? Ele apresenta vasos sanguíneos e apresenta nervos. Mas, professor, apresenta nervo? Como assim? Sim, vamos falar disso daqui a pouco, mas, por exemplo, quando tem um estímulo nervoso, se ele não tivesse nervos, ele não seria estimulado e ele não entenderia que ele teria que liberar as gorduras na corrente sanguínea. Então, ele apresenta nervos, tá? Olha aqui o septo, né? Vascularização. Septo, tecido conjuntivo, mostrando que ele está irrigado, que ele está nutrido. E o tecido adiposo multilocular. Então, esse aqui, ele é mais encontrado em recém-nascido, tá bem? Falando de humanos, né? E qual é a função dele quando a criança está próxima de nascer? A criança vai ganhar gordura, porque geneticamente o nosso corpo não entende que quando a gente nasce, a gente não vai para grama, para floresta. Ele não sabe que a gente vai para uma casa quente, com coberta, berço, etc. Tá bem? Ele entende que vai como um animal qualquer, né, para o relento, seja frio, seja calor. Então, precisa produzir essa gordura, ok? Então, olha aqui, mostrando aqui para vocês. A parte amarela, né, é onde a criança vai ter maior produção de tecido adiposo. Por que no pescoço? Porque no pescoço a gente perde a maior parte da nossa caloria, do nosso calor, tá? Então, por isso que a gente sente muito frio no pescoço. E a perda aí de calor é muito grande. Por isso que numa situação de frio, a gente protege muito bem essa região, tá? E também, obviamente, os órgãos, né? Onde está aqui a região do meio do nosso corpo, tórax, abdômen, tá? Então, quando ele é estimulado, ele acelera o processo de quebra da gordura para jogar na corrente sanguínea para a gente ter energia, tá bom? Produzir calor. E aí, então, a gente vai estar aquecido. Aí, aqui, lembra que eu falei para vocês, né? Então, aqui eu tenho célula adiposa, tá? E aqui eu tenho a corrente sanguínea, célula sanguínea. Então, quando eu falo em lipídio, eu falo de gordura, tá bem? Então, as gorduras são armazenadas aqui na célula adiposa, tá? E a gente tem aqui, olha, ácidos graxos aqui, e a gente tem aqui a albumina. Reparem que ela tem uma, duas, três perninhas. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar, em cada uma dessas perninhas dela, ela vai pegar um ácido graxo, tá bem? E ela vai guardar dentro do tecido adiposo em forma de triglicérides. Ah, professor, então é por isso que quando faz um exame de sangue e o indivíduo está com triglicérides alto, é porque ele está com problema, ele está com muita gordura no corpo, muito colesterol. Sim, é isso mesmo, tá? Então, olha lá, da onde que eles são absorvidos? Da nossa alimentação e armazenados na célula adiposa como triglicéridos, tá? Da onde eles vêm? Do fígado. Por que eles vêm do fígado, professora? Porque o nosso fígado, ele, dentre as 500 funções dele, uma delas o nosso alimento passa por ele. E ele é um reservatório de energia, de alimento, para manter a nossa corrente sanguínea o tempo todo com lançamento de glicose, tá? Porém, quando é excessivo, o fígado não consegue guardar tudo, então ele joga para as células adiposas, tá bem? Bom, e aí então, né, do que é constituído o triglicérides? De lipogordura, proteínas de pequeno peso molecular chamadas de VLDL, tá? Por que pequeno peso molecular? Para elas serem facilmente quebradas e jogadas na corrente sanguínea para a gente utilizar, tá bem? Então, aqui eu expliquei para vocês o processo de guardar, depósito e, ao mesmo tempo, quando a célula nervosa dá um estímulo,
né? Significa que tem que quebrar os ácidos graxos, deixa a albumina aqui e joga ele, então, na corrente sanguínea para ser usado, tá bem? Jogou na corrente sanguínea, vai ser quebrado. Ah, então é assim que eu emagreço? É assim que eu emagreço, desde que eu pare de ingerir caloria em excesso, tá bem? Então, é assim que os nutricionistas vão trabalhar, tá? Então, aqui fica para vocês toda uma legenda, né? Olha, glicerol, tá? Triglicérides, ácido graxo, albumina, né? Ela tá aqui, ó. Tá? Ela tá aqui. E para que serve a albumina? Para transportar esses ácidos graxos, tá bem? Bom, tudo que eu falei está escrito aqui para vocês, tá bom? Então, não preciso ficar lendo, tá? Só, tô vendo aqui rapidinho, não preciso ficar lendo, tá tudo escrito aí para vocês lerem. Bom, e então, falando um pouquinho, né, da obesidade, eu acho que eu fui falando ao longo aí da aula, então todo mundo entendeu o que é um processo de obesidade, nada mais é que a ingestão exagerada de caloria, de comida, tá bem? Então, quando eu tenho uma situação de obesidade, olha aqui, ó, então a gente existe uma conta que se faz, tá? IMC, cálculo do IMC, que mostra se a gente está acima do peso ou não. Então, se o IMC tiver até 24,9, peso normal. Acima disso, por cento de gordura, tá? Acima disso, começa então a um olhar de sobrepeso, tá? Por isso que o sobrepeso, ele é considerado problema de saúde pública e é por isso que hoje o SUS, dependendo da situação, para a pessoa ela vai passar por um psicólogo para ela entender que ela precisa ter um comportamento diferente, dominar o seu cérebro para ele parar, para ela dominar esse cérebro, para ela dominar esse corpo, para ela parar de ter prazer através de alimentos, né? E aí faz uma cirurgia de redução de estômago, né? De redução para que a pessoa emagreça e a partir do momento que ela emagrece, ela já deixa de desenvolver patologias, tá bem? Diabetes é uma delas. Então, uma pessoa que adquire um diabetes e não se cuida, ela está sujeita a muitos problemas, inclusive a morte. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entender isso. E a vida delas é maus hábitos alimentares, tá bem? Então, uma primeira situação, verificar a questão genética, verificar a questão hormonal, se a pessoa está com desequilíbrio hormonal, e olhar o estilo de vida dela, que são as causas ambientais, tá? Come todo dia em restaurante, danou-se, vai engordar mesmo, tá bem? Então é isso, ok? Então, sobre a nossa aula, está aqui a gravação, né? E aí depois a gente se fala e tira todas as dúvidas.